E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Green Pod. Eu sou o Guilherme Schettini, fica com a gente que a gente tem muito que ver hoje. Queria começar também agradecendo a Canameds por tornar esse podcast possível. Para nós é um privilégio ter vocês como nossos parceiros. Eu espero que a gente tenha ainda muitos episódios pela frente. Obrigado de novo ao Cássio, pessoal da Ecogen, da Canameds, pelo apoio aqui no podcast. Bom, eu quero começar então apresentando o nosso convidado de hoje, que não é ninguém mais... Vocês vão ver o currículo dele, Dr. Estácio Amaro. Vou começar devagar, viu? Presta atenção. Dr. Estácio Amaro possui graduação em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, residência médica em Psiquiatria e residência médica em Psiquiatria da Infância e da Adolescência, sendo essa segunda feita pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tem o título de especialista em Psiquiatria e em Psiquiatria da Infância e da Adolescência pela Associação Médica Brasileira. É mestre em Psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Neurociência Cognitiva e Comportamento pela Universidade Federal da Paraíba, onde também é professor e coordenador do curso de medicina. Dr. Estácio também ocupa uma cadeira como membro do Comitê de Psiquiatria do Brasil, da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Dr. Estácio, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. É um privilégio poder ter o senhor aqui no Green Pod. E, rapaz, com um currículo desse, a gente tem um bocado de coisa para aprender hoje. Bondade sua. Agradeço demais, Guilherme, o convite. É um prazer estar aqui. Que bom. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Doutor Estácio, como a gente viu aqui no seu currículo, o senhor é especialista não só em psiquiatria, mas em psiquiatria da infância e adolescência. Tá? O que é um psiquiatra da infância e adolescência? Explica pra gente, para quem... Bom, acho que todo mundo já ouviu falar sobre um psiquiatra, mas um psiquiatra específico para criança e adolescência. Quem é esse profissional? O que ele faz? O psiquiatra da infância e adolescência, ele é... Na verdade, a psiquiatria da infância e adolescência é uma área de atuação da psiquiatria. Então, para você ser realmente o psiquiatra da infância e adolescência, você precisa fazer a residência médica primeiro em adultos e depois fazer a residência em psiquiatria da infância e adolescência. Então, qual é o objetivo? Né? Por quê? A gente pensa no tratamento psiquiátrico, geralmente são muito longos, né? Crônicos. E a psiquiatria da infância e adolescência vem para analisar também comportamentos, né? Transtornos do neurodesenvolvimento, avaliar desde o bebê de 0 a 3 anos e poder entender melhor até como forma de prevenção também, né? No caráter de prevenção e também para ajudar, né, crianças e adolescentes em sofrimento psíquico, que infelizmente a saúde mental já não é visível e para criança e adolescente menos ainda. Verdade. Né? Como se fosse assim, a criança e adolescente não tem o direito de sofrer, porque é um momento de brincar, de ser feliz, de ter a galera, né, os adolescentes, e de repente ele vem apresentando, seja, né, um quadro depressivo, ansioso, ou mesmo um transtorno do espectro autista, TDAH e outros transtornos envolvidos. E, doutor Estácio, eu sou pai de 3, então esse assunto é um assunto que me interessa bastante, até para acompanhar com eles. Qual é a idade, por exemplo, qual é a idade em que eu posso começar a levar meu filho para ter um acompanhamento com um psiquiatra da infância e adolescência? Até que idade ele continua sendo acompanhado por esse mesmo profissional? Eu diria que a idade para levar seria 0 ano. Tá? Claro que não vai levar o paciente para ele ser atendido sozinho, obviamente. Né? Sim. Mas, por exemplo, entre o primeiro ano de vida, né? Então a criança não tem nem 1 ano ainda. Por exemplo, principalmente para transtornos do neurodesenvolvimento, como principalmente transtorno do espectro autista, a deficiência intelectual, né, alguns deles que já dá para perceber alguma coisa enquanto bebê, nesse primeiro ano de vida. Então pode ser que os pais, por exemplo, percebendo algum sinal diferente no filho, né, alguma desconfiança de que possa ter algum quadro, não quer dizer que leve para o psiquiatra e que vai sair com diagnóstico, não. Entendi. Tem esse caráter também investigativo. Já aconteceu chegou um bebê, né, pequenininho, no colo da mãe, e eu achei que era a irmã que eu ia atender, né, e quando eu vi, aí, não, é ele o paciente, o bebezinho, que era para investigar, porque a mãe estava com suspeita de autismo,
né? E realmente não era autismo, mas foi muito bom, porque pelo caráter até preventivo. Porque se realmente tivesse um diagnóstico, a gente direcionaria o tratamento. E quanto mais precoce diagnosticado, melhor o prognóstico. O que é o prognóstico? Melhor a possibilidade de ter uma evolução melhor do quadro. Né? Por exemplo, a Começar a criança, tratar cedo, né? tratar cedo. Então, por exemplo, se tem um atraso de linguagem, então quanto antes atuar nessa área com fonoterapia, por exemplo, vai ter uma resposta melhor. Pelo menos é o que se espera. Né? Entendi. Caramba, eu realmente não sabia. Então, é um tratamento bem precoce, é um início. Por exemplo, vou pegar o que o senhor mencionou do transtorno do espectro autista, Sim. ou para o que a maioria conhece, o autismo. Eu já consigo identificar, já existem sinais de que eu consigo identificar isso no meu filho tão cedo assim? Sim, sim. Agora, claro que assim, quando é o clássico, realmente fica mais fácil, tanto para os pais identificarem, ou outros profissionais, né, que conheçam, ou mesmo outros familiares. Dá para identificar sim, né? Até o manual diagnóstico, né, dos Estados Unidos, que é o que a gente mais usa na psiquiatria, diz que o diagnóstico deve ser feito no 2º ano de vida, ou seja, entre 1 e 2 anos de idade. É o sugerido, é o indicado. Então já dá para identificar alguns sinais, por exemplo, o autista, se na hora seja na amamentação ou na mamadeira, não tem um olhar para a mãe, enfim, a pessoa que administra. Um contato visual, né? Não tem esse contato visual. Você já tem um sinal de alerta, não quer dizer que por isso vai ser autista, né? Para também tudo ser patológico. Mas aí você vai vendo aí algumas características de interação, de não brincar, e aí vai trazendo algumas trazendo linguagem. Então a gente já vê, mas fica mais fácil quando a gente espera a linguagem, que vem, né, a fala com mais ou menos, né, 1 ano e meio, por exemplo, já vem formando pequenas frases, né, papai, quero água, mamãe, vem cá. Então, se tem um atraso em linguagem, a criança não interage socialmente, teve algum sofrimento, né, durante a gravidez ou durante o parto, né? O bebê pode ter tido, por exemplo, hipóxia, que seria, né, falta de oxigênio no cérebro, e pode levar a quadros, né, que não se sabe ainda a causa do autismo, por exemplo, mas para a deficiência intelectual já se associa como um fator de risco. Então, se isso acontece, precisa ser investigado, né, para ver se existe ou não. E é muito bom que as pessoas percam o preconceito, né, com levar um filho para o psiquiatra infantil, né, porque, assim, é muito bom quando tem profissionais que realmente não estão ali só para passar remédio, para diagnosticar todo mundo é doente. Se a gente pensar, todo mundo tem algum sofrimento em algum momento da vida, ou uns mais, outros menos. Então, levar para saber que precisa ser avaliado e dizer se tem ou não a doença. É o mesmo do jeito, só um paralelo, desculpa, bem rapidinho. Não. Se você você está com gastrite, por exemplo, né, já avançada, você vai fazer uma biópsia, você pode estar ou não com câncer. Então, mas você não vai ao médico para isso. Do mesmo jeito é ir para o psiquiatra. Não quer dizer que você vai para o psiquiatra que você está com algum transtorno mental, tem algum transtorno mental, mas precisa investigar ver se tem ou não. Isso é uma coisa muito incrível, assim, né? Há muitos anos atrás, quando a gente falava de fulano, as pessoas tinham vergonha de dizer que estavam se consultando com psiquiatra, porque psiquiatra era sinônimo de doido. Médico, né? Doido, e o psiquiatra era doido. Né? Era médico de doido. Então, se você estava se consultando com um psiquiatra, você era doido. E hoje em dia, eu escuto algumas pessoas falando e explica muita coisa isso. Porque quando a gente escuta, por exemplo, alguém dizendo não, eu não vou no psiquiatra, não. Eu não vou levar meu filho no psiquiatra, não. A criança não precisa de psiquiatra. Eu passei a vida toda e nunca precisei ir no psiquiatra. Isso explica muito do porquê que as pessoas estão com os problemas que estão hoje em dia, né? Então a gente tem aí... Talvez a gente está na pior época do mundo relacionada a transtornos mentais diversos, né? A gente está numa época que todo mundo hoje... Caramba, o Brasil é campeão de casos de ansiedade, depressão. Então, a gente tem hoje quadros que refletem exatamente o não comparecimento, né, o não tratamento com o psiquiatra há anos atrás, e que algumas pessoas ainda usam isso hoje como uma desculpa para dizer, não, eu nunca fui no psiquiatra e estou aqui,
tá do jeito que tá, né? E fica um ciclo vicioso. Exato. Porque, por exemplo, no momento que você tinha até o mesmo diagnóstico, às vezes, TDAH, por exemplo. Então, eu vou diagnosticar no filho, por exemplo, investigando, aí faço as perguntas aos pais, aí daqui a pouco um começa a rir. Aí o que é? Não, é o pai todinho. Então, doutor, por exemplo, a mãe dizendo em relação à desatenção e hiperatividade. Então, fica um ciclo vicioso porque é transgeracional. Então, quem não foi tratado, e essa pessoa vai ser pai ou mãe, vai provavelmente reproduzir aquele, né, comportamento em relação com a criança, né, e vai potencializar ou mesmo trazer a possibilidade do diagnóstico também de aparecer na criança ou adolescente. Então, é muito preocupante assim, quando os pais, e acontece muito, né, Guilherme, de dizerem isso, assim, é frescura, psiquiatra. Hum. Na minha época, ninguém era psiquiatra, tudo se resolvia na base da chinela. Né? E aí, só que o tratamento dessa forma, entre aspas, né, no chinelo... Tratamento de choque. De choque com a chinela, não resolve, porque assim, você precisa ser firme com seu filho. Existem formas de você colocar limites sem precisar agredir fisicamente. Sim, e é o resultado que a gente vê hoje, né? Se a terapia da chinela desse efeito, as pessoas, os adultos, não estavam como estão hoje, né? Pois é. Então... E fora o sofrimento, porque tem muitas pessoas que na infância e adolescência sentiam quadros, por exemplo, depressivos, Sim. de ansiedade intensa, e os pais não valorizavam, porque achavam que era mimimi, frescura. E a gente hoje em dia não vê. Não quer dizer que talvez tenha aumentado, acredito que sim, com esse mundo que a gente está vendo, essa loucura. Né? E os pais, e o mundo está muito, né, pesado, cobrando pressão muito grande. Eu vejo crianças e adolescentes sem poderem mais ser criança e adolescente, porque precisa estudar o tempo todo, porque precisa fazer prova simulada do Enem no 4º ano, né, ensino fundamental, quando a gente brincava, a gente estava na rua jogando bola, enfim. Se ralando, e agora não, né, com essas cobranças. Então, isso está sendo muito patológico, porque, por isso que foi um dos motivos que eu quis seguir na linha da pesquisa também, para ver se muda, né? Eu cansei de só enxugar gelo. Acho que a gente precisa tentar entender o que é que está acontecendo no mundo para a gente ver se ameniza o sofrimento psíquico das pessoas. Doutor Estácio, eu quero até voltar no assunto do autismo depois, do transtorno do espectro autista, mas antes disso, para o pai e a mãe que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, quais são as questões mais importantes que eles precisam observar para dizer, poxa, preciso levar meu filho para uma consulta com um psiquiatra da infância e adolescência. Então, por exemplo, quais são as síndromes ou patologias mais comuns nesse período da vida, ali na infância, que é importante os pais estarem atentos para observar e buscar a informação de um profissional? Eu acho que se a gente falar, porque o autismo está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Certo. Eu acho que falar do autismo em si fica mais interessante para as pessoas que estão assistindo poderem entender. Porque se a gente pensar na deficiência intelectual, é algo que a gente vai ter um atraso, por exemplo, de tudo, né, do que a gente chama do desenvolvimento psicomotor. Então a criança vai ser hipotônica. O que é isso? Molezinha, não fica fixa. O pescoço é todo mais hipotônico, que a gente chama. O músculo fica molinho. Vai ter atraso, por exemplo, no sentar, com ou sem apoio, na linguagem. Então é algo mais fácil de identificar. Certo. Né? Mas às vezes não. Se for um grau leve, bem leve, às vezes não identifica. Mas se perceber alguma coisa assim diferente, ou teve alguma complicação antes do parto, ou durante o parto, ou mesmo pós-parto, é importante fazer uma avaliação. No caso, pode ser o neuropediatra, que aí vem das questões orgânicas também. Certo. Mas se tiver alguma coisa comportamental, emocional, aí seria o psiquiatra infantil. Então, não só para o diagnóstico, mas para os pais identificarem sinais, né, de autismo, da possibilidade de ter autismo. Primeiro, existem escalas que podem ser preenchidas pelos pais. São escalas de triagem, como tem, por exemplo, uma bem conhecida que é a CARS, C-A-R-S, que é uma escala de triagem, que identifica alguns tipo um sintomas. questionáriozinho. Um questionário, uma escala, tipo um questionário. Joia. Para marcar, né, e faz uma numeração e ver
sugere autismo, não sugere. Mas isso ele consegue no consultório do especialista ou tem, por exemplo, na internet? Não, ele pode pegar na internet. Ah, joia. Existem escalas de triagem, né, para o autismo. Isso aí, eu reforço, isso não é diagnóstico. Sim, importante. Nem para o médico e nem para o familiar que preenche. É só um norte. Porque o diagnóstico, não existe exames, infelizmente. Exame de imagem, exame de sangue, Entendi. de imagem, ressonância, tomografia, não vai aparecer, por exemplo. Então, vai ser na avaliação clínica. Então, vai ser sinais e sintomas, vão ser sinais e sintomas. Então, o que é que você se preocupa, por exemplo, quando você suspeitar da possibilidade de autismo? Então, como eu falei naquele momento, a questão de não ter o contato visual já precocemente, por exemplo, né, na amamentação ou na mamadeira, quando ela começa a crescer, não vai tendo tanta interação com as pessoas, né? Já principalmente quando já estiver sentadinho, por exemplo, ou engatinhando, se não tiver atraso também, né, do andar, aí já começa com atraso, por exemplo, talvez na fala, né, de não falar mamãe, papá, né, algumas palavras soltas que já vem mais precocemente, né? Antes de 1 ano já vem, né? No caso dos meus filhos, pão, água. Só quero saber comer bebê, né? As primeiras palavras dos meus filhos. Pão, um foi pão e outra água. Eu digo, meu amigo. E o terceiro? Nem lembro. Rapaz, eu acho que foi papai. Foi? Eu acho que foi. Talvez minha esposa ouvindo esse podcast vá discordar de mim, mas eu acho que foi papai. Agora, a mais velha, a primeira foi água. A bichinha. Não quero perder o público teresinense, mas ela nasceu em Teresina, no Piauí. Quente, que só a primeira palavra dela foi água. Eu acho que tu esqueceu de dar água para ela. A gente brinca com ela até hoje. E a segunda foi pão. Mas sim, atrasou essas primeiras palavras normais a qualquer criança. Porque mamãe, papá, sim. Né, chama nome vai chamando, que já é estranho, né? Mas tudo saiu vamos dizer assim, do que é esperado para a idade, mas não quer dizer que por isso já seja patológico. Entendi, claro. Sempre, porque às vezes as pessoas confundem, né? Sim, assim, e as crianças... Meu filho não falou ainda, então é porque ele é autista. Calma. Pode ser que seja, mas a gente tem que investigar, tem que avaliar. E cada criança é diferente, não adianta você comparar uma com outra também, né? Mas isso aí me preocupa, porque existem alguns pediatras que dizem uma coisa que tanto nós psiquiatras infantis como os neuropediatras, a gente fica em cima. Porque diz assim, não, isso é normal, toda criança tem seu tempo. A gente não está querendo patologizar, mas tudo bem, a gente sabe que toda criança tem seu tempo. Mas se aquele tempo está se esticando demais, está ultrapassando o que é esperado, pelo menos uma avaliação. Não quer dizer que a avaliação vai diagnosticar, vai dizer que tem um transtorno mental, vai dizer que tem algum quadro neurológico. Mas é importante não minimizar. E às vezes os pediatras deixam atrasar muito. Por exemplo, a criança com 3 anos não fala. Entendeu? E o pediatra, não, é seu tempo. Né? Antigamente, tinha até, para o pessoal rir um pouquinho, tinha a história do tal... o pinto na boca para o pinto, o animal, né? Sim. Importante. Então colocavam um pinto da galinha na boca para forçar a criança a falar. Imagina, né? Eu acho que a pessoa fica desesperada, né? Eu falo, mas tortura. Tortura. Não, o que eu quero dizer, o que eu quis dizer de não comparar é o seguinte. Porque, por exemplo, eu tenho 3 filhos e cada um deles falou num período diferente, mas assim, um período próximo entre um e outro. Um são mais precoce, o outro demora mais um pouquinho, mas não 3 anos. Né? Com 3 anos já se espera que a criança verbalize bastante coisa, na verdade. Né? E aí, voltando nesse assunto, né? Continuando nele falando sobre o autismo, existem tipos diferentes de autismo? São tipos, são níveis, são graus? Existe essa diferença? Como é que é? Existe. Agora eu acho que fica interessante eu até falar os outros sinais, antes que eu não falei do autismo. Joia. Vai. Então, se você percebe, por exemplo, dificuldade de interação social também, a criança que não brinca, mesmo com os pais, por exemplo. Teve uma criança no consultório que eu fui avaliar, eu sentava na frente, ela virava, ficava de costas para brincar sozinha. Então ela não interagia. Então pode ser que aconteça isso com os pais, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, a criança não quer brincar com outros, ela só quer brincar sozinha. Sozinho, aí já é um sinal de alerta.
E não confundir com timidez, ou então, tipo assim, ficar né, sem querer, com vergonha de ir, é diferente. É de simplesmente não interagir, porque não sente Ela a te ignorou, é como necessidade. se você não estivesse lá. Alguns pais até dizem assim, que se sentem invisíveis. Né? Até eu ouvi uma mãe falando sobre essa palavra, e eu me sinto invisível dentro do meu filho. Isso a gente sabe como Sim, com é certeza. muito triste, né? Tanta gente é um sonho, né? Ter filhos é um sonho. A maioria das pessoas se prepara para isso. Então, imagina. Então aí não olhar nos olhos, não interagir socialmente, atraso de linguagem, ou a fala não é adequada, por exemplo, fala, mas não consegue se expressar, né, adequadamente, não é uma boa. E também pode ter movimentos repetitivos e estereotipados. Por exemplo, flapping, que é ficar balançando as mãos, aí pode ser qualquer coisa, mexer na mão repetidamente. Né? Então também tem um outro movimento que é bastante encontrado, é o do balanceio. Né? Que a criança fica balançando o corpo. Balançando como se tivesse uma cadeira de rodas balançando. Entendi. Mas o flapping, que é balançar as mãos, é o mais comum. Outros movimentos, agora cuidado para não confundir com o tique. Sim. Que são os cacoetes, por exemplo, que pode ter de piscar o olho, varrer assim, que já é outro diagnóstico, né, se tiver. É diferente. Então, os principais seriam esses. Né? Se observar algum atraso, né, no desenvolvimento neuropsicomotor, como sentar, caminhar, falar, não interage socialmente, não olha nos olhos, não gosta do toque, do afeto, se incomoda com barulho alto, ou, tanto, por exemplo, se corta e, né, tem uma criança autista que teve um corte profundo e ele seguiu brincando, como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Então pode ter isso também. Então, assim, andar na ponta dos pés, ficar olhando fixamente para objetos, principalmente para a luz, girar em torno dela ou em torno de algum objeto. São possibilidades que podem ser encontradas. Né? É importante deixar claro, e aí quem está nos ouvindo hoje, pessoal, isso não é uma coisa, não é porque seu filho faz uma das coisas que você já vai diagnosticar ele como autista e tal. O que o Dr. Estácio está falando para a gente existe um conjunto de coisas que podem levar ao diagnóstico. Por isso, se você observar que seu filho tem esses sintomas, procure um especialista. Vá ao neuropediatra, vá ao psiquiatra da infância e adolescência e peça para ele avaliar teu filho. Acho que esse é o ponto, né? Isso. Levar para avaliação. Não adianta nem o pai e a mãe já tentar diagnosticar sozinho, nem usar só questionário de internet para poder fechar diagnóstico para o próprio filho. Esse questionário, a escala da internet de triagem para autismo, é só para ver assim, existe uma possibilidade, né? E aí levar, por exemplo. Ou então os pais percebem alguma coisa, querem levar para ver se é ou não. Os pais ficam muito assim, para que eu vou levar às vezes, se não tem nenhum exame que vai comprovar. Mas a clínica é soberana. A gente faz medicina. Na verdade, o exame é o médico que vai fazer. A gente faz 6 anos de medicina, mas, por exemplo, 4 anos de residência, 10 anos estudando, então a gente tem uma habilidade clínica, né? Não é só exame. É porque, infelizmente, as pessoas são muito voltadas para exames hoje em dia, até os médicos. Às vezes a gente vai para o médico nem olha para a gente, só diz assim, está assistindo o quê? Pede os exames, pronto, no retorno, né? É muito triste isso. É verdade. É destruir a medicina, que a medicina é o toque, é o contato. É engraçado você falar isso, porque às vezes a gente vai no médico e o cara sai reclamando de lá, né? Dizendo, rapaz, o médico nem olhou para minha cara direito, nem tocou em mim, mas, por outro lado, na hora de fazer uma avaliação dessa, a pessoa vai dizer, poxa, mas não tem nenhum exame que faz, então como é que ele vai saber? Vai saber porque estudou 10 anos para isso e vem se especializando no assunto e entende para ver esses sinais que muitas vezes a gente não consegue ver, justamente porque o olho é destreinado, né? O médico tem um olho treinado para isso. O médico específico para isso, é importante reforçar. Sim, mas com relação ao que eu te perguntei, existem tipos de autismos diferentes? Na verdade, existem graus, né? Que é de acordo com o nível de gravidade. Tá. Né? Então, se a gente for pelo diagnóstico mesmo, seria nível 1, nível 2 e nível 3. Mas eu acho que isso é complicado para entender. O nível 1 seria leve, o 2 moderado e o 3 seria o grave. Então, qual a diferença? Né? Realmente,
como o próprio nome já auto-explica, né, que seria um quadro mais leve, né, mas não da necessidade de apoio. Então se baseia em quanto de apoio aquela criança precisa. Porque muita gente pensa que assim, é leve porque tem menos sintomas. É moderado porque tem sintomas mais ou menos, né? E é grave porque, ou então é muito agitado, né? É complicado, um caso complicado, grave. E não é por isso. Agora, é claro que se a gente for pensar, um autismo leve, uma criança com autismo leve, provavelmente vai precisar de menos apoio. Mas não é por isso que se classifica. E sim, leve seria por necessidade de apoio, moderado, necessidade de apoio substancial e grave, necessidade de apoio muito substancial. É aquela criança que precisa ter, por exemplo, um cuidador, alguém que... O tempo todo. O tempo todo. E o autismo tem outra característica também, que ele pode ou não cursar com deficiência intelectual. Sim. Então existe no mesmo... A gente fala transtorno do espectro autista, justamente... Isso é uma coisa importante da gente explicar. O que é espectro autista? Justamente pensando no espectro, né, que a gente vê. Se a gente imaginar das cores, né, o espectro das cores. Então a gente vê do autismo desde aquele mais leve, né, que a gente seria mais leve, verbal, né, com menos comprometimento no funcionamento, até aquele outro que está no outro lado do espectro, que é não verbal, que é grave, agitado. Porque se for um bem leve, por exemplo, é importante que seja diagnosticado para algumas habilidades, mas ele pode ter um funcionamento, né, como outras pessoas que sem tanto prejuízo. A gente vê pessoas famosas aí que têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Eu ia te perguntar sobre isso também. A gente escuta falar muito do Messi, né? Todo mundo fala que o Messi é autista e tal. Eu nunca ouvi ele falando sobre isso, mas já ouvi várias pessoas falando que ele tem. E aí, minha próxima pergunta viria para falar sobre isso. Já que existem níveis, que é justamente da questão de apoio, existe uma pergunta bem leiga, talvez, desculpa, mas existe algo que os pais possam fazer com a criança ainda muito pequena para evitar ou ter o espectro autista ou avançar de nível? Infelizmente, eu queria muito poder responder que teria, mas não tem como, porque o transtorno do espectro autista, né, não tem cura. Certo. Então, não tem como, se realmente for do espectro autista, pelo menos por enquanto, e eu torço que, né, nós pesquisadores consigamos pensar até na cura do autismo, não teria isso, mas a intervenção precoce, o estímulo precoce, pode sim, porque não vai ser a necessidade de apoio. Sim. Então, se a pessoa, né, o indivíduo autista é grave e começa a responder, por exemplo, com a fonoterapia, começa a ser verbal, ou então a se comunicar, mesmo que não verbalmente, consegue ter algumas habilidades, né, sociais. Então, pode sim, né, circular e, né, com um melhor prognóstico seria, por exemplo, uma paciente que eu tinha que ela era grave e ela foi evoluindo tanto com as terapias que eu diria que ela ficou de leve para moderada, assim, realmente melhorou muito. Por isso que é tão importante. Agora, uma coisa muito importante de dizer, Guilherme, também, é porque para os pais não terem tanta expectativa, porque as pessoas são diferentes, as crianças também não deixariam de ser. Então, às vezes, por exemplo, tem criança que é estimulada mesmo precocemente, mas não tem uma evolução desejada. Certo, entendi. Vamos entender agora, poxa, a gente já viu que é importante a questão dessa avaliação dos pais, importantíssimo levar num especialista para fazer o diagnóstico, é um diagnóstico clínico. Então vamos falar o seguinte, foi diagnosticado, quais são então as opções de tratamento? Eu acho que a gente não está falando de uma doença, está falando de um transtorno, né? Existem, como você explicou muito bem, a questão do espectro, os níveis, e quais são as formas de tratamento, as formas que a gente pode utilizar para diminuir a questão da talvez necessidade de apoio que essa criança precisa? Como é que se dá isso? Uma vez que está diagnosticado, qual é o próximo passo? Pronto. O tratamento é sintomático, então é de acordo com o sintoma que a criança
criança ou adolescente apresenta. É muito comum um atraso de linguagem, né? Então, não ter a fala ou ser uma fala que não é adequada para manter uma conversa, por exemplo, entendi. estabelecer uma conversa. É uma voz monótona, a entonação não oscila, como a gente faz. Então, o fonoaudiólogo, por exemplo, seria essencial para ajudar nessa parte. Aí se tem questões sensoriais, como por exemplo, né, seriam com os sentidos. Então, se incomodar com barulho, por exemplo, ou mesmo o barulho ter um barulho muito alto e ser o contrário, né? Entendi, não fazer a menor diferença. No tato, toque, incomoda. Então pode trabalhar com a terapia ocupacional, faz muito isso com uma prática que eles têm de intervenção sensorial mesmo. Então são terapias... São terapias complementares. Entendi. Né? Então pode ser psicólogo para ver questões comportamentais, fonoaudiólogo, psicopedagogo para ver a questão da aprendizagem, entre outros, fisioterapeuta se tiver, né, alguma questão locomotora que precisa trabalhar também. E pode ser que haja necessidade de fazer uso de medicamento. Certo. Dependendo também do pensando caso. no comportamento, né? Também Isso. pensando na... Mas a gente não vai, por exemplo, não existe o tratamento. Se a gente fizer o uso de um medicamento, né, a gente não vai para tratar o autismo, Sim. porque não tem cura. A gente vai tratar o que tem de sintoma associado. Se é uma criança... De melhorar a interação social, por exemplo. Uma criança que é agitada, que é agressiva, então, né, que tem insônia. Então, a gente vai atuar nesses sintomas que e outras juntos. Coisas que acontecem em decorrência do espectro autista, né? Você não vai tratar o autismo, por exemplo. Não tem, é o que você falou, não tem cura, logo não tem um tratamento para o autismo, né? Mas existem, você mencionou a agressividade, talvez até a apatia, a insônia, agitação psicomotora. Agitação. Doutor Estácio, para quem está ouvindo a gente que não lhe conhece, o senhor tem eu falei aqui de mestrado, doutorado, e a tua especialização em muitos anos vem sendo justamente na utilização da cannabis, dos compostos ali dos canabinoides, para o tratamento do transtorno do espectro autista. Recentemente até, como tese do teu doutorado, você publicou uma revisão sistemática e um artigo do teu trabalho sobre o uso dos canabinoides, da cannabis medicinal, para o tratamento de crianças com transtorno do espectro autista. Sim. Fala um pouquinho para a gente como é que foi isso. Primeiro, como é que você chegou nisso? De pensar assim, poxa, eu vou usar cannabis para o paciente autista. Então, eu sempre tive um padrão muito científico, investigativo, de fazer as coisas para realmente ver se é eficaz, por exemplo, se é seguro. Então chegou a cannabis, que eu comecei a ver respostas inacreditáveis, por exemplo, para a epilepsia. Eu fui de uma banca em que parecia milagre, assim, a resposta da cannabis medicinal para crianças com epilepsia. Tinha 700, 800 espasmos por dia. Estava em cadeira de roda, porque não podia, imagina, né, o tempo todo, né, como se fossem mini convulsões, né, traduzindo assim para ficar mais fácil de entender. Então, e essa criança tinha isso todo dia? Aí depois da cannabis começou a ter 6, 7. Começou a andar. Não parece milagre, né? Caramba. Então então não ver esse lado da cannabis medicinal me entristece muito, porque quem trabalha com seriedade, porque a gente não está aqui pensando em legalização de maconha, o objetivo não é esse, a gente estuda, tem um sistema endocannabinoide que todos nós possuímos, que é ativado quando usa o medicamento. O canabidiol, por exemplo, não é psicoativo, então não vai levar à possibilidade de transtornos psicóticos como esquizofrenia, né? E não vai gerar aquela sensação de... E aí foi quando me veio a ideia, eu disse, teve indicação para epilepsia e estava se falando sobre autismo, mas até então não tinha nenhum ensaio clínico duplo cego, randomizado, placebo controlado, que é um padrão ouro, né, de quando você quer investigar um fármaco. Eu disse, eu quero fazer isso, porque eu quero ver outra alternativa terapêutica, sem ser psicotrópico, né,
os medicamentos tarja preta, como conhecido popularmente. E eu quero ver outra alternativa que possa ser eficaz. E aí foi quando eu decidi, né, fazer. Minha orientadora trabalhava com a área também, ela da farmácia, então ela conhecia muito a cannabis medicinal. Esse foi teu projeto de pesquisa para o teu Pro doutorado, né? Na Universidade Federal da Paraíba. Universidade Federal da Paraíba. E aí, precisava, para o doutorado, a gente tem que ter pelo menos 2 artigos publicados. Certo. E aí, eu pensei, o outro fazer, né, o que eu poderia ser o outro. Uma coisa que é também padrão ouro para nível de revisão, assim. Não é só uma revisão de literatura, é uma revisão sistemática, isto é, a gente pesquisa todos os artigos em qualquer língua, por exemplo, foi o caso da gente, de qualquer ano, que fale sobre o uso de canabinoides para autismo. Então, a gente fez isso. É um trabalho danado, porque a gente lê todos os resumos, às vezes tinha que ler até o próprio artigo para ver se seria incluído ou não no estudo. E para você ver, né, a gente fez em 2020, hoje já tem alguns estudos a mais. Eu sei que tem o meu ensaio clínico, que tem um de Aran, que é de Israel. São 2 novos, eu não sei se tem mais, né? Mas quando eu fiz em 2020, a gente só chegou a 9. Então são 9 estudos, e não eram ensaios clínicos, né? Os que eram ensaio clínico eram com exame de imagem para ver como era o funcionamento quando usava, alguma alteração, por exemplo. Mas vendo clinicamente melhora, né? O da gente foi o pioneiro, assim. Então, a revisão sistemática foi bem interessante, porque e o bom, assim, como foi, é uma área nova, as pessoas têm, né? Quem tem interesse, porque existem pessoas, infelizmente, que são ignorantes, e eu acho que a gente é ignorante, e o interessante é querer aprender. A gente é ignorante por natureza, né? A gente tem que buscar conhecimento para poder deixar de ser. Eu só vou falar de algo, criticar algo, se eu souber do que se trata. Sim, pelo menos eu penso assim, né? E aí as pessoas criticam sem saber o porquê, o que não sabe nem o que é sistema canabinoide, não sabe nem que o canabidiol não é psicoativo, por exemplo, que o THC, que seria, dependendo da proporção, né? Acha logo que, né? Como eu vi, vai dar maconha para criancinha. Aí eu disse, vou mostrar que vai ser eficaz. Agora só de raiva, brincando assim, um pouquinho. E realmente foi eficaz e seguro, né? Os sintomas, os efeitos adversos foram mínimos. Só 3 crianças tiveram. E das 3... No total de quantas? Que eram 60 na amostra, mas no grupo tratado tinham 31. Então, das 31, só 3 tiveram. E foram só 4 efeitos adversos. E tipo, simples, diarreia, que a gente reduziu um pouquinho a dose, com 2 dias melhorou, não precisou nem sair do estudo. Foram coisas bem simples, assim. Ou sonolência, ajustou a dose, ou colocou à noite, por exemplo, e ficou bem, nada de... Só para explicar para o pessoal que está ouvindo a gente, quando você faz um estudo, como o Dr. Estácio fez, a metade, vamos dizer assim, metade do grupo mais ou menos recebe a medicação. Isso. E metade não recebe. Que a ideia do estudo é justamente comparar a metade que recebeu com a metade que não recebeu, que se chama de placebo. Então, metade pensa que está recebendo, mas não recebe a medicação. E a outra metade, na verdade, nenhum dos dois lados sabe, né? Se está ou não recebendo. Quando é duplo cego, é justamente isso. Nem nós, pesquisadores, e nem os pacientes sabem se estão tomando ou não. E vai ter que ter um avaliador não cego, que é a pessoa que vai fazer a randomização, que é selecionar e entregar o frasco. Entendi. Então, desculpa, é só para encerrar esse ponto, porque assim, você falou, tem 60 crianças e 31 estavam tomando. É para explicar que precisa ter essa comparação para você saber se o medicamento fez o efeito ou não, né? Porque dependendo da diferença do resultado entre quem não tomou e quem tomou, você vai dizer, isso aqui não faz muita diferença. Por isso que esse é o padrão ouro. Porque existem outros estudos que são longitudinais, por exemplo, que vai avaliar, por exemplo, eu prescrevo para você o canabidiol, né, a cannabis, você vai para fins terapêuticos, você vai começar a usar, aí eu te avalio daqui a 1 mês, por exemplo, sem comparar com nada, só para ver se você me dizer se achou melhor ou não. Como existiram vários estudos
alguns, né, porque foram muito poucos na revisão sistemática, que mostrava isso. Era por telefone, a enfermeira ligando para saber melhorou ou não melhorou. Então isso não tem tanta evidência como realmente você fazer uma análise estatística, né, com todo um controle aí para ver a questão se teve ou não eficácia, por exemplo, e comparando com o grupo placebo para ver, não, quem tomou teve diferença significativa de quem não tomou, estatisticamente falando. E o que o senhor mais observou? Quais foram as principais melhoras assim que essas crianças que usaram a cannabis tiveram versus as que não usaram? Eu vou ser bem sincero. O que eu menos esperava foi o mais significativo, que foi a melhora da interação social. Que eu acho a característica, vamos dizer assim, nuclear do autismo é a dificuldade de interação social. Sim, todo mundo quando pensa no autista pensa naquela pessoa que não fala com os outros. Exato. É verdade. Pronto, pois foi o que eu fiquei surpreso. Foi a maior... Foi bem significativo. Para quem entende estatística, foi um P de 0,002, entendeu? 92. É muito baixo, entendeu? Então, quanto mais baixo, mais significativo é. Então, mostra mais evidência. Então, para melhora da interação social, teve para melhora da agitação psicomotora. Aquela criança que é muito agitada. Muito agitada, hiperativa, que não para, né? Melhorou a agitação. Melhora do apetite. Crianças que tinham, por exemplo, número de refeições 3 por dia e com muito sacrifício, passou até 4, 5. Que é uma coisa que o autista tem também, né? Essa questão da seletividade alimentar que chama, né? Que é aquela questão de ele não come coisa pastosa ou não come coisa dependendo da cor. E esse foi um ponto que vocês observaram também de melhora. A gente não viu exatamente a seletividade alimentar, a gente analisou o número de refeições por dia. Apetite. Então, não seria só o apetite, seria mais da criança aceitar mais os alimentos. Tá. Por exemplo, teve uma criança da pesquisa que começou a comer frutas, verduras, que não comia, legumes, tomar sorvete, que ele não aceitava pastoso, e na cor branca, que ele não aceitava nenhum alimento branco. Então, assim, são coisas que a gente vê que foi, né? Tanto é que muitos pais diziam, eu sei que eu estou no grupo cannabis, né? E a gente disse, não, você não sabe, nem a gente sabe. Não adianta, né? Aí disse, mas não adianta, porque eu sei, porque teve resposta, né? Então, assim, realmente é eficaz. Agora, é para todo mundo? Infelizmente, a gente não, né? A gente vê que para muitos funciona, né? E tem medicamento, se a gente for pensar de uma forma geral, eu posso tomar um medicamento, para mim funcionar, para você não, para a mesma doença. Qualquer medicação. Então, qualquer medicamento pode fazer isso. Então, não ficar também, né, nem idealizar, mas também não colocar para baixo, ou então que não é uma intervenção, como estão falando aí, que não tem evidência, que está estimulando, daqui a pouco todo mundo vai, né, ter surto psicótico, né, para ficar mais... Só uma forma no popular, para todo mundo entender. Surto psicótico seria o doido, né, que fala no popular, que eu vou ter. Mas seria o doido, né, que as pessoas vão ser, porque é psicoativa, né, como uma droga ilícita. Ninguém está usando cannabis para fins recreativos, que seria como droga ilícita. A gente está usando para fins terapêuticos, para fins medicinais. Então isso é bem importante, né, que as pessoas não tenham resistência também e preconceito com a planta. Acho que esse é um ponto importante que vale a pena a gente reforçar. Sim, o seu próprio estudo mostrou que o canabidiol, a cannabis para fins medicinais, usado da maneira correta, é eficiente para o tratamento do transtorno do espectro autista, pensando nos sintomas que existem ali nesse paciente. Precisa ser feito de uma maneira acompanhada por um profissional. Também isso é importantíssimo dizer, que não é um pai e uma mãe que tem um filho autista estão ouvindo a gente aqui hoje, e aí eles vão dizer assim, então o cannabis serve para o meu filho, eu vou comprar e vou dar. Não é assim que funciona, precisa ser acompanhado por um profissional. Precisa ser um produto de qualidade também, porque eu acompanho bastante o mercado há muitos anos e eu vejo que as pessoas quase que viram uma moda agora, o pessoal querer plantar em casa para poder colher e tal. Se você não é um agrônomo, se você não é um farmacêutico, não vai dar certo. Né? E nem pode, né? Exatamente. Então, assim, não é fazer um chá, não é fumar o cigarro, não. É importante reforçar. Seu estudo foi muito bem feito, é um padrão ouro, como você mesmo falou, porque foi feito da maneira certa.
com Sim. um produto de qualidade, com um acompanhamento por pessoas qualificadas para fazer aquilo. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Se a gente vai começar a desmistificar essa questão que a cannabis tem, a pessoa tem preconceito, acha que vai causar isso, procura um profissional competente, que tenha experiência com esse tipo de produto. Pergunta a opinião dele, pergunta quais foram os resultados que ele já observou. E o mais legal teu é que, apesar de você ser um pesquisador, tá dentro da universidade, hoje, inclusive, você tem uma outra pesquisa acontecendo também com cannabis dentro da universidade, Sim, né? sim. Aí já para pacientes adultos, não é isso? Agora, eu estou trabalhando comecei agora, um ensaio clínico no mesmo modelo, para transtorno de ansiedade em adultos agora. Agora em pacientes adultos. E faço parceria também com o que eu uso para quadro dermatológico, né? Que eu estou como pesquisador auxiliar, vamos dizer assim. Entendi. Para doenças de pele. Doenças de pele. Ah, legal. E aí, a tua pesquisa certamente tem ajudado muita gente a desmistificar essa questão do preconceito, essa questão do uso empírico, do uso recreativo da cannabis, e tem mostrado que existe uma alternativa. Acho que esse é o ponto, né? Isso. Poxa, a gente está falando aqui quando a gente fala do transtorno do espectro autista, é a criança que tem o transtorno, mas é a família que participa de todo o processo, né? A criança sozinha, como você disse, dependendo do nível, ela cada vez precisa de mais suporte, mais apoio. E esse apoio vem de onde? Para quem pode pagar, para quem pode, vem de profissionais e tal, mas para quem não pode, vai vir do pai, da mãe, de quem for, da avó que vai ajudar a cuidar. É importante essas pessoas que estão ouvindo a gente entenderem que, poxa, sim, o cannabis pode ajudar muito o seu filho, mas precisa ser feito da maneira correta, com um profissional qualificado para isso. E aí eu te pergunto, dentro do teu próprio consultório, você tem muitos pacientes que utilizam também o canabidiol. Você viu isso na tua prática, né? Na época, inclusive. E o que eu acho bem interessante de falar, né, por exemplo, quando as pessoas ficam com resistência, né, da cannabis medicinal, aí eu pergunto, você toma chá? Já tomou chá alguma vez na vida? É uma planta, né? Você teria algum problema em tomar algum remédio derivado de uma planta? Não. É um chá, é uma planta, qual o problema? Eu digo, cannabis é uma planta. Ela usada in natura, ela não vai ter nenhuma propriedade, né, de droga. Ela não vai ser uma droga ilícita, né? Então não tem problema usar. Então, na minha prática, a experiência que eu tive, por isso que quando saiu essa resolução do Conselho Federal de Medicina proibindo, né, restringindo só para 3 indicações, me angustiou muito, porque assim eu disse, quantas crianças que fazem o uso, que têm benefício de mudança radical na vida, tanto dela, né, como dos pais, e pensando também na qualidade de vida de todos, né? E de repente veio essa possibilidade de retirar do mercado, né? Na verdade, de não permitir, não permitir que nós médicos tivéssemos o direito, né? A gente estudou para isso, de prescrever. Sim, sim. Então, mas realmente a eficácia, quando a gente vê funcionar, parece milagroso. Essa criança, por exemplo, que não comia frutas, verduras, legumes, principalmente verduras e legumes, pediu à mãe, disse assim, mãe, parece milagre, assim, né? Não tinha por que mentir, eu estou aqui falando, né, sério. Mas ela pediu à mãe, disse, mãe, grava para mandar para doutor Estácio, ele falava até, mãe, grava para mandar doutor Estácio, eu comendo. E ele comendo vinagrete, por exemplo. Uma coisa que a mãe dizia, era impossível dele comer. Primeiro o vinagre, segundo né, o tomate, não sei o que, ele não comia. E ele também mandou um vídeo tomando sorvete, que eu falei, foi ele. Que é o sorvete branco com... Isso. E ele melhorou muito na escola, na aprendizagem. Porque teve efeito também no estudo para concentração, para quem tinha o grau leve, nível 1. Também melhorou a concentração. Então, e com essa melhora nessa concentração, consequentemente vai vir também a melhora no desempenho escolar, né? Afinal, se ele consegue se concentrar melhor, se ele consegue interagir melhor com as outras crianças,
vai acabar tendo um desempenho escolar melhor, né? Sim. Legal. E isso, assim, a gente vai caminhando para o fim do nosso episódio de hoje, e além de te agradecer, eu queria, poxa, pedir para você, nesse final, deixar uma mensagem para... A gente tem aqui pais e mães que estão nos ouvindo e que talvez estão ali naquela fase inicial, lutando para identificar o que é que o filho tem, ou já estão aí com um filho até com diagnóstico de autismo há muitos anos e enfrentando ainda aquele transtorno de não saber tão bem o que fazer, que talvez nunca procuraram um especialista, ou ainda, se procuraram um especialista, nunca souberam da alternativa da cannabis para o tratamento do filho dele, por exemplo. O que você pode falar para essas pessoas que estão aí buscando entender um pouco mais sobre isso? A primeira coisa que eu diria é muitos pais vão ter dificuldade em lidar, né, com a situação. Podem ter a negação, por exemplo, de não querer acreditar, por exemplo, que a criança, né, seu filho, é do espectro autista, por exemplo. Então é muito importante ver não como algo ruim na sua vida, né, que aconteceu e que você vai lutar junto para ter uma melhora. E se existem novas alternativas que a gente está vendo eficácia, que a gente tem segurança, porque os medicamentos, né, psicotrópicos, tarja preta, só popularmente conhecido, eles podem levar a muitos efeitos adversos, efeitos colaterais, né, ganho de peso, colesterol aumentado, glicemia aumentada, triglicerídeos, etc. Então, a cannabis não tem esse efeito adverso, né? Então, e se existe essa possibilidade de uma alternativa, é perder o preconceito também, do mesmo jeito em levar para o psiquiatra, perder também com a planta cannabis, né, que vai ser feito tudo muito bem estudado, né, é usada milenarmente, mas antes era de uma forma, né, para fins recreativos como droga, mas aí vem sendo estudado mesmo o sistema canabinoide a partir da década de 60, 1960. Então já vem, é recente, mas é um estudo... de 80 e poucos anos. Já. Mas é um estudo que vem vindo agora com caráter científico. 60 e poucos anos. Caráter científico. Né? Então, sim, a gente tem que pensar dessa forma. Então, não tem a resistência. Né? Leve seu filho. Não quer dizer que, por exemplo, ele vai ter a indicação de usar cannabis, mas pode ser que tenha. E pode ser que tenha uma resposta tão boa, tanto para melhorá-lo, né, como também para melhorar a qualidade de vida de todos vocês. Né? Claro, a gente vê o nosso filho bem, a gente fica bem também. Então, é muito importante quebrar esse estigma do psiquiatra que é médico de doido. Não. Eu não acho que eu sou doido, né, como dizem que psiquiatra é também. Então, e levar e ter como uma possibilidade de uso do medicamento da cannabis, como qualquer fitoterápico. E acho que um ponto importante aí é conversar com o médico, né, conversar com o especialista, trazer essa alternativa, procurar saber, conhecer, entender. Já existem, trocentos aí depoimentos que a gente vê de pessoas até famosas, tem várias pessoas sim. que têm filhos no espectro autista e que já utilizam a cannabis para o tratamento dessas crianças. E acho que um ponto importante se eu quero ter essa opção de tratamento, conversa com o teu médico, vai falar com ele, explica. Né? Às vezes o próprio médico não conhece ainda, nunca teve experiência, mas quando você coloca essa questão, como você, até você começar você não sabia. Sim. Uma hora você começou, se interessou, foi atrás, estudou, e assim funciona com todo mundo, inclusive os médicos são pessoas como as outras pessoas que vão buscar conhecimento. E eu acho uma coisa muito legal, né, não trazendo, né, vangloriando-me, mas assim, trazendo para o Brasil. Nós somos referência no Brasil. Né? Me convidaram para dar uma palestra em Madrid, no Congresso Internacional, para falar sobre o uso de canabinoides no autismo. Poxa, que legal. Então isso é muito legal para o Brasil. O Brasil está pesquisando, por mais que tenha resistência assim, de incentivo, né, para a pesquisa, mas a gente tem pesquisadores muito bons na área de autismo. Então já está mostrando que as pessoas confiaram, por exemplo, no estudo, na metodologia, na qualidade. Isso mostra também que os aspectos positivos da eficácia da cannabis. Então isso dá uma segurança também, tanto para os prescritores, né, os médicos prescritores,
como também para os pacientes que vão fazer uso. Sim. Né? Então, isso é bem importante, saber que é um medicamento eficaz e seguro. Que massa. Doutor Estácio, muito obrigado demais por você ter estado aqui. Eu fico feliz demais. Muito obrigado por teus esclarecimentos. Eu acho que todo mundo que ouviu a gente hoje, assistiu a gente hoje, pôde entender um pouco mais, pôde saber melhor como começar o processo. Eu acho que a grande questão é por onde eu começo, né? Poxa, eu estou nessa situação hoje, o que eu faço? Você esclareceu todo o caminho, poxa, perde o preconceito, procura um profissional, tira esse preconceito do tratamento com cannabis, entre outras coisas. Então, assim, acho que o caminho está bem dado, mas eu queria facilitar a vida de quem está ouvindo a gente hoje aqui. Como é que o pessoal faz para te encontrar? Como é que eles podem... eles querem falar contigo, querem te acompanhar nas redes sociais, querem ver teu trabalho. Como é que eles fazem? Onde é que eles te encontram? Eu sou super aberto, né? Eu gosto, inclusive, de trocar ideias, de orientar. Faz parte de Estácio Amaro, pesquisador, e da pessoa. Então, tem o meu e-mail, estacioamaro@yahoo.com.br, ou também pode me seguir no Instagram, que é Estácio Amaro. @Estácio Amaro. Estácio Sem Amaro. ponto, sem nada. Não. Então, pessoal, @Estácio Amaro, tá? O Instagram do Dr. Estácio. Hoje você não está com consultório, né? Você está exclusivo na universidade. Eu estou como coordenador de curso, pesquisador, estou de dedicação exclusiva. E estou pensando se vou retornar ou não à clínica. Entendi. Dependendo. Mas, assim, por enquanto, pelo menos 2 anos, eu quero ficar mais nessa área de pesquisa e ver se a gente consegue alguma evolução também nos quadros. Excelente, tá vendo, gente? A gente precisa de gente que possa fazer o sacrifício, se dedicar para que a gente tenha boas pesquisas, para que a gente tenha pesquisa de qualidade no Brasil. Obrigado demais. Espero que seu exemplo ajude muita gente que queira também pesquisar, está ouvindo a gente hoje, quer conhecer um pouco mais. Acompanha o Dr. Estácio, @Estácio Amaro lá no Instagram. Eu vejo que você posta conteúdo, você tem material sobre isso. E olha também, acompanha o que está acontecendo no Brasil, né? Sim. Acho que é importante o pessoal olhar. Se você entrar no Google, você começar a pesquisar, você vê que tem muita coisa lá. O estudo do Dr. Estácio foi publicado internacionalmente, tá? Então é uma referência para o mundo inteiro. Ele mencionou de ser uma referência no Brasil também, mas é uma referência no mundo inteiro. E graças a isso, muita gente começou a ver alternativas para o tratamento com cannabis. Obrigado demais por sua presença de novo. Privilégio ter aqui, volte mais vezes, vai ser um prazer a gente poder discutir mais, conversar mais sobre o tema. Tá, eu agradeço, Guilherme, um abraço para todo mundo também. Pessoal, para quem ficou até aqui, muito obrigado. Esse é o Green Pod. A gente está toda semana trazendo mais informações, explicando sobre diferentes patologias, onde a cannabis para fins medicinais se encaixa em cada uma delas. E, por favor, fiquem à vontade para sugerir. Se tiver alguma sugestão de pauta, se você quiser, poxa, eu queria que vocês falassem sobre o assunto tal, o assunto X ou Y, manda pra gente, pode mandar um direct no Instagram, a gente está lá disponível, segue a gente lá, @GreenPod, e até a semana que vem. Obrigado.